Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência e da luta pela democracia e pelo impeachment de Bolsonaro. Alegrias! Vamos para frente, vamos à luta! Vamos vencer a tristeza. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, se coloca como negacionista. Se coloca ao lado do bolsonarismo, recomendando o tratamento precoce do coronavírus com o uso da cloroxina e da ivermectina, medicamentos que a Organização Mundial da Saúde e a própria Anvisa dizem que não tem nenhum efeito sobre o Covid-19. Mas o presidente do Conselho Federal de Medicina recomenda estes medicamentos. Não só ele. O recém-impostado presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bolsonarista de carteirinha, também é contra as medidas de isolamento, diz que é uma palhaçada essa história de vírus. Mas este sujeito de Mato Grosso pelo menos não é médico. O pior é quando um médico recomenda medicamentos charlatanescos. Tem uma atitude charlatanesca. O Conselho Federal de Medicina, de saída, deveria de advertir, de punir médicos que fazem tratamentos charlatanescos, como estes que indicam a cloroquina e a ivermectina. Mas, ao contrário, o Conselho Federal de Medicina, através de seu presidente, apoia esse charlatanismo. Eu tenho um amigo meu que me disse que todo médico que receita cloroquina ou ivermectina é um coveiro vestido de branco. Ou não. Este mesmo amigo meu teve uma intoxicação alimentar. Mal conseguia andar, chamou a ambulância e foi ao hospital levado pela ambulância, atendido por um médico. Aquilo não é médico, aquilo é um açougueiro. Aquilo é um charlatão, é um carniceiro. Entre várias perguntas, o médico perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou, estou em casa, me protegendo, me isolando. Foi o bastante para ele tomar um esporro sem tamanho. O médico começou a vituperar, dizendo que era um absurdo ele ficar em casa, que ele não colaborava, que ele tinha que sair para trabalhar, que ele tinha que enfrentar, que ele não era homem, que ele não era macho, que ele, médico, tinha trabalhado em um hospital de campanha, tinha entrado em vários locais infectados e não pegou Covid coisa nenhuma, que essa história é balela, que não existe Covid, que não existe essa crise toda, esse medo todo. E meu amigo estava lá entre a vida e a morte, tomando soro. Ele disse, eu não podia contestar o médico, eu tinha medo dele me matar, aproveitar a oportunidade e me matar. Porque o que se pode esperar de médicos que vaiam, médicos cubanos, de médicos que são bolsonaristas, de médicos que adoram destruir a saúde pública, o Sistema Nacional de Saúde, o SUS? O que se pode esperar? Ele pode até matar um paciente ou não. Eu morreria de medo. Eu me lembro de um protologista que eu tinha, e graças a Deus me consegui me livrar dele. Ele era meu protologista, não falava nada. Enfiava o dedo, eu ia fazer uma vez por ano o exame. Quando chegou a eleição da Dilma disputar com Aécio, este senhor se revelou um aecista, um reacionário, um conservador de primeira. E enquanto me prescrutava as entranhas com seu dedo, ele ia elogiando Aécio Neves. E eu ia dizer o quê? Que eu era contra? O sujeito com o dedo enfiado no meu rabo? Eu ficava calado, eu dizia, Até que um dia eu consegui me livrar desse infeliz, eu troquei de médico. É uma situação terrível. Porque a chamada máfia de branco é uma autoridade absoluta nos hospitais, nos centros de saúde, no dia a dia. E o povo ainda vê o médico como uma autoridade absoluta. O médico mandou, o médico falou, o médico disse. Não é assim não. Medicina é interpretação. Fora os exames que comprovam, os exames científicos, as radiografias, tomografias, o resto é interpretação. E cada médico interpreta como deseja. Então é preciso muito cuidado com a autoridade absoluta dos médicos. Imagina a situação do meu amigo num pronto-socorro com um médico invectivando contra ele, dizendo que ele era um covarde, que a pandemia não existe e que ele tinha que tomar providência de voltar a trabalhar e contribuir para o país. Isso é um absurdo. E não adianta denunciar esse médico ao Conselho Federal de Medicina, porque lá no Conselho Federal de Medicina vai encontrar um bolsonarista que está apoiando exatamente as teses deste médico.
Isto é um absurdo. Médicos que agem desta forma realmente são coveiros vestidos de branco. Colaboram para o genocídio. Colaboram para a desgraça do povo brasileiro, sobretudo do povo pobre. São médicos fascistas. Por que eu digo fascistas? Porque eles trabalham com a pulsão da morte, não com a pulsão da vida. Empurrando receitas charlatanescas para pacientes que os procuram buscando vida, na verdade eles estão levando esses pacientes à morte. É por isso que eu digo que eles trabalham com a pulsão de morte, não com a pulsão de vida. E por isso são fascistas. Porque uma das coisas que caracteriza o fascismo é a pulsão de morte. É a mortificação do ser humano. Ou a morte física real, ou a mortificação de todos os chakras, de toda a energia erótica, de toda a vitalidade, de toda a libido. É o estabelecimento da melancolia e da depressão nos cidadãos. E há uma legião de médicos participando desse tipo de coisa. E tem que ser denunciados, sim. E tem que ser apartados da sociedade, sim. E os clientes têm, os pacientes têm que rejeitá-los, sim. Muito cuidado com isso. Não aceitem. Não aceitem médicos bolsonaristas, não aceitem médicos fascistas, não aceitem médicos negacionistas. Ah, mas ele é um bom médico, é pena que ele é bolsonarista. Se ele é bolsonarista, ele não pode ser um bom médico. É uma praga, é uma peste, é um coveiro da morte. Seja lá como for, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.